Olá pessoal, eu sou Felipe Rocha, professor e consultor especialista em ICMS, IPI e ISS. Tive a honra de ser convidado pelo Igor para participar do evento ICMS Day, onde nós teremos aí 2 dias com diversos profissionais altamente capacitados falando sobre ICMS. Então é um evento para quem quer absorver conhecimento de ICMS, é um evento de extrema importância, e só o Igor mesmo para ter uma ideia dessa e preparar um evento com essa estrutura e com esse nível de qualidade, né? E ele me convidou para falar sobre um assunto que eu entendo ser de extrema relevância, é um assunto relativamente recente, ele iniciou em 2016, que é o diferencial de alíquotas. Nós vamos falar então sobre o diferencial de alíquotas. Principalmente o que eu quero trazer para vocês é o reflexo desse diferencial de alíquotas na formação do preço de venda. Isso porque desde 2016 mudou completamente a regra nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes. E eu quero mostrar para vocês aqui nesse conteúdo, nessa palestra, como é que fica então a composição do preço de venda pelas empresas quando tiverem que recolher o diferencial de alíquotas. Vamos, antes de começar a falar da formação do preço de venda, né, antes de eu entrar nesse mérito com vocês, vamos primeiro abordar a origem do diferencial de alíquotas, entender por que ele surgiu, né? Porque é importante, é extremamente importante você saber o porquê das coisas, né? Eu vivo falando isso nos meus cursos, nas minhas lives, a minha didática é pautada nisso. Você tem que saber o porquê das coisas, porque isso torna tudo mais fácil, né? Isso torna tudo mais simples. Se você sabe o motivo, se você sabe a razão daquilo, se você sabe de onde surgiu, por que surgiu, como funciona, né? Saber o porquê de tudo, né? Principalmente falando de ICMS, que é um imposto de extrema complexidade, saber o porquê ajuda. Então vamos primeiro entender o porquê que o diferencial de alíquotas ele foi criado, da onde ele surgiu, para daí então entrar no mérito da composição do preço de venda, considerando a incidência do diferencial de alíquotas. Então, antes de falar aí da origem, vamos entender o histórico, né? Antes de falar do surgimento propriamente do diferencial, vamos à regra anterior à existência do diferencial de alíquotas para justamente entender por que foi alterada a norma, por que foi alterada a Constituição Federal. Tá? Por quê? Esse diferencial de alíquotas, o qual eu vou tratar com vocês durante essa palestra, ele não existia até final de 2015. Até final de 2015 a regra era completamente diferente. Tanto que tivemos que ter uma emenda constitucional, tivemos que ter uma alteração na Constituição Federal para que se fosse possível sanar um problema que foi causado aí ao longo dos anos pela mudança na forma de comercialização de mercadorias, né? Que foi aí justamente o surgimento do e-commerce, que vai ser o assunto do próximo slide. Então, antes de eu falar da instituição do DIFA, vamos à regra anterior à sua instituição. Antes é importante fazer um parênteses aí para vocês ficarem situados do que exatamente eu estou falando, né? Durante todo o conteúdo eu vou explicar para vocês o diferencial de alíquotas existente e incidente sobre as saídas interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS. Então esse é o diferencial de alíquotas do qual eu vou falar durante esse conteúdo. Se o seu interesse é outro diferencial, esses outros diferenciais que existem diversos diferenciais de alíquota, né? Quando da compra por um contribuinte, por exemplo, para seu uso próprio, ou até mesmo para revenda, que chama-se de antecipação parcial, esses outros diferenciais não serão abordados nesta palestra em específico. Tá? Eu vou falar do diferencial de alíquotas devido na operação destinada a não contribuinte do ICMS. Então vamos à regra anterior à instituição do DIFA. Até o final de 2015 nós tínhamos uma regra que determinava o seguinte. A regra determinava que o ICMS ele era integralmente devido ao estado de origem da operação. O estado de origem da operação ficava com 100% da receita de ICMS. Aqui eu vou ilustrar para vocês um exemplo de uma operação originada no estado de São Paulo com destino ao estado da Bahia, para entender como é que ficava a tributação do ICMS até 31 de dezembro de 2015. Mas é importante vocês entenderem por que a Constituição ela era desta forma, né? Por que motivo que a Constituição dizia que o ICMS ele era integralmente devido ao estado de origem da operação?
Né? Por que que até final de 2015 a regra era essa? A regra era essa por quê? Porque o comércio de mercadorias a consumidores finais, o comércio varejista, tradicionalmente ele existia em operações presenciais, né? Comércio de bairro, a pessoa ia até a loja comprar o produto. Ainda vai, mas antes do surgimento do e-commerce, esse era o único meio de comprar mercadorias para consumo próprio. Você ia até o local do estabelecimento, você ia até o varejista comprar o seu produto. Agora, né, existem N formas de você comprar um produto por telefone, internet, entre outras formas. Mas, na época, quando a Constituição foi escrita, que ela é de 88, mas antes mesmo da Constituição de 88 a regra já era essa, o imposto era devido integralmente ao estado de origem. Por que motivo? Porque entendia-se que se o consumidor fosse comprar o produto, ele iria comprar o produto onde ele estava domiciliado ou ao menos onde ele estava em trânsito, se ele não fosse necessariamente no seu domicílio, no seu estado, né? Então o ICMS ele ficava integralmente com o estado de origem da operação, porque entendia-se que um consumidor final ele iria comprar no local em que iria consumir. Né? A situação de comprar para levar para o seu estado é algo mais recente, né? Da última década, ou pouco mais do que a última década. Então, o ICMS ele era devido integralmente ao estado de origem por este motivo, porque, em regra, o consumidor final comprava fisicamente no seu domicílio ou, né, nas regiões próximas. Então, esse era o motivo de a regra ser assim. Como é que ficava, então, o ICMS pela regra antiga? Ele ficava 100% com o estado de origem. Vamos supor, uma pessoa física cujo domicílio é no estado da Bahia, ela comprou um produto no estado de São Paulo. Pela regra anterior da Constituição, esperava-se que essa pessoa física ela se deslocasse até o estado de São Paulo, né? Fisicamente ela se deslocasse até o estado de São Paulo para então comprar o produto. Ela não tinha meios, ao menos há 20 anos atrás, ou pouco mais de 20 anos atrás, ela não tinha meios de, lá da Bahia, pedir para entregar o seu produto originado do estado de São Paulo. Então, até a mudança da norma, né, esperava-se que a pessoa física fosse até São Paulo comprar o produto. Então, era correto ficar o ICMS 100% para São Paulo, porque a pessoa física ela iria fisicamente receber o produto em São Paulo, né? Seja porque ela está passando férias lá, ou porque tem uma casa também em São Paulo, apesar de seu domicílio ser na Bahia, então ela estava fisicamente em São Paulo quando ela fez a compra. Mas essa realidade já não é assim há muito tempo, né? O e-commerce ele já é uma realidade no Brasil há pelo menos 20 anos. Claro que o crescimento, como vamos ver num gráfico em seguida, o crescimento do e-commerce ele teve maior força na última década, a partir de 2010 principalmente, nós tivemos um crescimento absurdo do e-commerce. Mas antes mesmo disso, já havia muita venda pela internet, né? No Brasil e em outros países também. Então a norma tributária relativa ao ICMS em aspecto nacional, ela estava defasada, extremamente defasada. Porque não havia aí uma previsão do que fazer com o imposto nas hipóteses em que o consumidor não estava fisicamente no local em que ele consumiu, onde ele comprou o produto, né? Ele não estava fisicamente, né, corrigindo a frase, ele não estava fisicamente no local onde foi realizada a operação de venda. Ele comprou da Bahia, fornecedor de São Paulo, mandou entregar na Bahia via transportadora, via correios ou qualquer outra modalidade de entrega. Então precisou se adaptar à nova realidade. Para tentar mudar esse cenário tributário e principalmente para tentar diminuir o prejuízo dos estados consumidores, visto que a maior parte das grandes empresas, das grandes empresas de comércio eletrônico, a maior parte dessas grandes empresas situa-se aqui na região centro-oeste, principalmente o estado de São Paulo, né? As mega empresas de comércio eletrônico, elas são situadas ali no centro-oeste, no eixo Rio-São Paulo e principalmente no estado de São Paulo. E com isso viu-se a necessidade de se distribuir a arrecadação do ICMS. Por quê? Essas grandes empresas de e-commerce vendiam para o país inteiro, todos os estados
tinham compras pela internet dessas grandes empresas de comércio eletrônico, e toda a arrecadação do ICMS ficava lá com o estado de origem da operação, com o estado de São Paulo, no meu exemplo, né? Ou qualquer outro estado que tenha sede a empresa de e-commerce. Então era algo injusto, né? Extremamente injusto, ficar o ICMS inteiro para o estado de origem e o estado do consumidor não receber nada. Para tentar minimizar esse prejuízo, o que aconteceu? Os estados da região norte, nordeste e centro-oeste se uniram através de um protocolo, né? Protocolo é um acordo entre unidades da federação, e nesse protocolo de número 21, assinado no ano de 2011, ficou acordado que nas operações destinadas a estes estados, o ICMS deveria ser pago em favor do estado de destino, considerando o cálculo do diferencial de alíquotas. A alíquota interna da UF de destino menos a alíquota interestadual da operação. Esse protocolo ele vigorou por um tempo e posteriormente ele foi considerado inconstitucional em 2014. Mas antes de ele ser considerado inconstitucional, ele causou muita dor de cabeça, né? Era absurdo a forma como eles aplicaram a regra, né? sem antes mudar o cálculo do ICMS próprio. Por quê? Até o final de 2015, como eu falei para vocês anteriormente, o ICMS ele era devido integralmente ao estado de origem. Vamos mostrar aqui para vocês como é que ficava numa operação até final de 2015, considerando origem São Paulo, destino Bahia. O ICMS ele era devido integralmente ao estado de origem da operação. Uma operação originada em São Paulo com destino à Bahia, 100% do imposto, nesse exemplo 18% que seria a alíquota do produto, ficaria com o estado de São Paulo. Bahia receberia nada, 0%. Então, para tentar minimizar isso, foi criado o protocolo 21. O que o protocolo 21 determinava? Veja, você vai ter que pegar a alíquota interna da Bahia, na época era 17%, depois passou para 18%, mas na época era 17%. Você pegaria a alíquota interna da Bahia, reduziria a alíquota interestadual, que de São Paulo para Bahia é 7%. Na época nem existia alíquota de 4%, isso foi instituído depois, em 2013. Então ficaria 17 menos 7 ficaria 10% para a Bahia. O protocolo 21 de 2011 determinava que 10% tinha que ser pago para a Bahia. Mas, de qualquer forma, o contribuinte pagava 18% para São Paulo, porque a Constituição Federal, bem como a Lei Candir, estabeleciam que a alíquota da operação era 18% e que este imposto ficava integralmente para o estado de origem. Se o estado da Bahia cobrasse mais 10%, seria um total de 28% de ICMS. E isso foi cobrado em diversas vezes, enquanto vigorou o protocolo 21 de 2011, enquanto as empresas não conseguiam liminar mandado de segurança para afastar a cobrança, tiveram um prejuízo gigantesco com esse ICMS vendendo para a região cujos estados eram signatários do acordo. Posteriormente, alguns estados viram que era algo ilegal. Antes mesmo do STF decidir que era algo inconstitucional, alguns estados já caíram fora do protocolo, que seria o processo de denunciar o protocolo, como foi feito por parte dos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse protocolo, então, ele foi abolido em 2014, porque partiu-se a análise, né, de uma proposta que alteraria a Constituição Federal, que levou um certo tempo, sim, para ser aprovado, porque uma emenda constitucional ela não é uma legislação que passa por um rito simples de aprovação, porque para você ter uma aprovação de uma emenda constitucional, você precisa ter votação dupla nas duas casas, né, no Congresso e no Senado. Então você tem lá os deputados aprovando por 2 vezes o texto da emenda constitucional e o Senado aprovando por 2 vezes o texto da emenda constitucional. Esse é o rito de aprovação de uma emenda constitucional. Por isso a demora, né, para que se aprove um texto como esse. Claro, isso é a questão da burocracia que é publicar-se normas no sistema tributário brasileiro, né? Isso é algo que não vai mudar tão cedo. Mesmo que nós tenhamos uma reforma tributária, isso não vai se tornar mais simples, né? Então, infelizmente, tem essa morosidade toda no processo de aprovar uma alteração, principalmente da Constituição. Então, deu para vocês pegarem, né, aí o contexto de como era a regra,
até o final de 2015. Era dessa forma que se tributava até o final de 2015. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês os motivos, baseado nisso que eu expliquei, os motivos que deram origem ao novo diferencial, a publicação da emenda constitucional e como ficou a tributação após a aprovação da emenda constitucional. Então vamos agora abordar os motivos, né, que originaram aí essa alteração e como ficou a tributação a partir daí. Como eu comentei, o que fez surgir a necessidade de alterar a Constituição Federal foi o crescimento do e-commerce. O crescimento do e-commerce é que fez surgir essa necessidade de se distribuir a arrecadação do ICMS. Aqui eu demonstro para vocês, o gráfico está um pouco reduzido, eu demonstro para vocês o crescimento do e-commerce de 2012 até 2019. Né? O faturamento ali é apresentado em bilhões de reais. Então em 2012 o faturamento do e-commerce ele era de 22 bilhões de reais, enquanto que em 2019, no ano passado, o faturamento atingiu a marca de 61 bilhões de reais. Quase que triplicou o valor do faturamento do e-commerce. Então aí se mostra a importância de se mudar a regra, que alterou-se aqui em 2016. Né? A regra ela foi alterada em 2016. Então a partir dessa data, 2016 em diante, reduziu-se o prejuízo causado aos estados consumidores com a comercialização pela internet. Até é interessante mencionar para vocês, quem acompanhou a implantação do diferencial de alíquotas, trabalhou com isso na prática, que foi a partilha do diferencial durante os 3 primeiros anos de vigência da norma, 2016, 17 e 18. Né? Nós tivemos aí uma regra de partilha para reduzir o impacto nos estados envolvidos, principalmente os estados de origem da operação. Então, como eu havia mencionado, o que fez essencial essa mudança, o que fez se tornar essencial essa mudança foi justamente o crescimento do e-commerce, o expressivo crescimento do e-commerce. Aí se viu a necessidade de se redistribuir a arrecadação do ICMS entre o estado de origem da operação e o estado de destino da operação. E com isso nós tivemos a publicação da Emenda Constitucional 87 de 2015, que começou a ser votada em 2014, começou a ser discutida em 2014, pouco após a decisão do Supremo Tribunal Federal em considerar o Protocolo 21 de 2011 inconstitucional. Mas como eu comentei, né, não é algo rápido e simples de ser aprovado, levou o tempo. Tanto que a redação original da Emenda Constitucional, se nós formos ver o texto, inclusive, que foi aprovado e publicado no Diário Oficial da União, prevê uma partilha do valor do diferencial para os anos de 2015, 16, 17 e 18. É previsto essa partilha para os anos de 2015, 16, 17 e 18. Porém, como o texto somente entrou em vigor no ano de 2016, aquela partilha prevista para 2015 acabou não produzindo efeitos. Nós só tivemos, de fato, partilha do diferencial de alíquotas a partir de 2016. Eu vou mostrar para vocês aqui o texto da emenda. Vou abrir aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Aqui o texto da emenda. Abri aqui no navegador para vocês. E observem que ele traz aqui, vou dar um zoom para vocês. Ele traz aqui a previsão de partilha para o ano de 2015. Mas veja que ele foi publicado, a emenda constitucional foi publicada aqui em 17 de abril de 2015. Então, quando o texto foi publicado, já não se tinha mais como considerar a partilha de 2015. Isso porque a emenda constitucional, essa emenda constitucional 87 de 2015, ela só pode produzir efeitos a partir do ano calendário subsequente, a partir do ano seguinte. Isso porque nós temos aí o princípio, um princípio constitucional que determina que uma norma tributária que aumente o tributo ou que altere o tributo de alguma forma que traga prejuízo, não prejuízo, não podemos usar a expressão prejuízo, mas que traga um aumento da carga tributária, e esse novo diferencial em alguns casos trouxe sim um aumento da carga tributária, ele só pode produzir efeitos a partir do ano seguinte. E ainda observado o princípio da noventena, né? Então só pode entrar em vigor
após 90 dias da publicação da norma e no ano seguinte na hipótese em que cause aumento da carga tributária, que foi o caso da Emenda Constitucional 87 de 2015, e por esse motivo ela foi publicada em 2015, porém só produziu efeitos em 2016. Logo, o texto do inciso 1, esse texto aqui, do inciso 1 do artigo 2º, ele acabou não caindo em desuso, né? Ele poderia ter sido revogado, não foi, mas ele não serviu para nada, porque só entrou em vigor em 2016, então nós tivemos a partilha de 2016 até 2018. Como é que funciona essa partilha? Para que ela serve, né? Vou explicar para vocês aqui até com base no próprio texto da emenda. Como é que funcionou essa questão da partilha? Como vocês puderam acompanhar comigo no primeiro slide, a arrecadação até 2015 ela era toda direcionada ao estado de origem da operação. Mostrei para vocês um exemplo onde São Paulo ficava com 100% do imposto e Bahia não recebia nada, né? Então nós tínhamos essa realidade até o final de 2015. A partir de janeiro de 2016, mudou-se o cenário. Se considerada a regra, sem observar a partilha, como é que ficaria a tributação? Considerando a alíquota da época, tá? Considerando a alíquota da época, que era 17% no estado da Bahia. Ficaria então 7% para São Paulo, que é o estado de origem, a alíquota interestadual de São Paulo para a Bahia é 7%. Tem a possibilidade de 4% a partir de 2013, né? Mas na época era 7%. Então ficava 7% para a Bahia, 7% para São Paulo, e Bahia receberia o diferencial que seria de 10%, 17 menos 7, 10%. Observe que o estado de São Paulo ele teria uma redução na arrecadação de 10%. 10 não, 11%. Porque arrecadava-se 18% sobre as operações interestaduais e passou a arrecadar apenas 7%. Se considerarmos um produto importado, como a norma entrou em vigor em 2016, a alíquota de 4% já estava em vigor, né? Desde 2013 já se aplica a alíquota de 4% aos produtos importados. Então, se considerarmos um produto importado, o estado de São Paulo passaria a arrecadar 4% ao invés de 18%, e o estado da Bahia 14%, considerando a nova alíquota, né? 18 menos 4, 14% para a Bahia, 4% para São Paulo. Então veja, o estado de São Paulo ele tem uma redução de arrecadação de 11% ou 14%, a depender da origem do produto, se é nacional ou se é importado, respectivamente. Então, como a queda da arrecadação para o estado de origem seria significativa, pensou-se em minimizar esse prejuízo. Para isso, criaram a partilha. O estado de origem ficava com uma parte e o destino ficava com outra. Uma parte do valor do diferencial de alíquotas. Então, se o diferencial de alíquotas ele era de 11%, vai ficar uma parte para o estado de origem, ficava uma parte para o estado de origem e uma parte para o estado de destino. Vamos usar um exemplo mais fácil, um exemplo cujo diferencial é 10%, né, não 11%. Um diferencial de 10%. Durante o ano de 2016, ficava aí 60% com o estado de origem, ou seja, 6% daqueles 10% ficava para o estado de São Paulo, e os outros 4% ficavam para o estado de destino. No ano seguinte, diminuiu, ficou 60% para o destino e diminuiu a partilha da origem, passou a ser 40%. 40% para a origem, 60% para o destino. No ano seguinte, 20% para a origem, 80% para o destino, para que a partir de 2019, no ano passado, ficasse aí 100% para o estado de destino. Então essa partilha, ela serviu para reduzir de alguma forma aí o prejuízo, né? Que não é bem, eu já vou mencionar para vocês que não é bem um prejuízo, mas para reduzir esse impacto aos estados de origem. Falando principalmente do estado de São Paulo, existem estudos que mostram que o estado de São Paulo, na verdade, ele arrecadou mais com a nova regra. Claro que ele arrecadou mais com a nova regra, principalmente porque o estado de São Paulo ele concentra a maior parte da população brasileira. Então é óbvio que o estado de São Paulo concentra o maior número de compras pela internet. Logo, os paulistas, quando compram de empresas de fora do estado, passaram a trazer a arrecadação para São Paulo. Então, com a nova regra, o estado de São Paulo, inclusive, teve aumento da arrecadação. Essa partilha ela foi criada para tentar reduzir o prejuízo dos estados de origem,
mas na verdade o principal estado de origem, São Paulo, não teve prejuízo algum. Ele teve, na verdade, um aumento de arrecadação considerando a nova regra. Voltando aqui para o slide, então, nós tivemos a regra com início em 2016 até o final de 2018 com essa questão da partilha, e desde o ano passado fica aí 100% para o estado de origem. Então, basicamente, como é que funcionou, como é que ficou, na verdade, a questão do cálculo do diferencial de alíquotas, não necessariamente o cálculo, mas a distribuição do imposto, porque o cálculo ele é o assunto dos próximos slides, né? A arrecadação, então, ficou da seguinte forma. A partir de janeiro de 2016, nós tivemos uma distribuição do imposto entre o estado de origem, São Paulo, e o estado de destino, Bahia. O estado de origem ficou com 7% e o estado de destino com 11% do valor do imposto. Claro, aqui já considerando que 100% do imposto fica com o estado de destino, que começou a ser assim a partir de 2019. Como eu trouxe para vocês o histórico desde a origem, né, eu fiz questão de explicar a questão da partilha, fiz questão de explicar para vocês o quesito partilha, porque foi algo que perdurou aí durante os 3 primeiros anos de vigência dessa regra. Certo? Então, desde janeiro de 2016, é dessa forma que fica a tributação do imposto, considerando, claro, um produto de origem nacional, por isso a alíquota interestadual é 7%, passou-se a arrecadar tanto para o estado de origem quanto para o estado de destino. O que é, com certeza, muito mais justo do ponto de vista econômico, né? O estado de destino receber também uma parte do imposto, principalmente porque hoje, com o e-commerce, que representa aí boa parte do faturamento das empresas, principalmente agora, né, nessa época de crise, o e-commerce ele representa uma grande parte da receita das empresas e, consequentemente, da arrecadação dos estados. Vamos agora falar do cálculo do diferencial de alíquotas, para daí então entrar no mérito da inclusão do valor do diferencial de alíquotas no preço de venda. E aqui eu quero deixar claro para vocês, tá? Aqui eu quero deixar claro para vocês que o cálculo do diferencial de alíquotas ele é feito dessa forma em todo o Brasil, tá? Então, até antes de eu entrar no mérito do cálculo para vocês, é importante deixar isso bem claro, tá? Eu trabalho com consultoria e eu vejo aí diversas pessoas fazendo errado dia após dia, tá? Eu já trabalho com consultoria há 8 anos e claro, a regra está em vigor desde 2016, então nesses 4 anos de vigência da regra, eu já vivenciei aí diversos casos de cálculo errado e ainda hoje, em 2020, eu ainda atendo clientes na consultoria que continuam fazendo errado, né? Continuam calculando errado, continuam fazendo o cálculo diferencial de forma errada e trazendo prejuízo para a sua empresa ou para o seu cliente. Porque o papel do contador, que geralmente é o contador quem vai instruir a empresa, o seu cliente no cálculo desse diferencial de alíquotas, o papel do contador é fazer com que a empresa pague o imposto pelo valor correto, instruir na questão gerencial, na composição do preço de venda para não trazer prejuízo na sua margem de lucro e não fazer o cálculo da forma errada e fazer com que a empresa tenha de lucro menos do que ela pretendia, né? Porque eu vejo muito no dia a dia das empresas de pagar o tributo da forma errada e, consequentemente, prejudicar a receita da empresa e o lucro dessa empresa, tá? Então, observem que o cálculo ele é dessa forma desde que o diferencial ele foi criado, desde janeiro de 2016, sempre foi assim. Acontece que alguns estados, né, tentaram calcular de forma diferente, o judiciário já derrubou isso, todos os estados que tentaram calcular diferente foram devidamente notificados, ou até mesmo nos casos de processos abertos por impetrantes da própria UF ou fornecedores de outros estados que estavam tendo prejuízo, esses estados já foram de alguma forma notificados e autuados de que não pode calcular diferente disso que eu vou explicar para vocês. Então, como é que se faz o cálculo do diferencial de alíquotas então? Qual é a forma correta? O cálculo do diferencial de alíquotas ele tem que ser feito sobre a base de cálculo do ICMS destacada pelo fornecedor do estado de origem, fornecedor da mercadoria. A base de cálculo do ICMS de origem será a base de cálculo do diferencial de alíquotas. Portanto, eu vou aplicar a diferença entre a alíquota interna e a interestadual
sobre a mesma base de cálculo em que foi calculado o ICMS próprio do meu fornecedor. Não existe uma segunda base de cálculo, não existe a chamada base dupla para o diferencial de alíquotas da emenda 87, do convênio 93, não existe base dupla, não existe diferencial de alíquotas por dentro. Por que que não existe? Por que que não existe cálculo do diferencial de alíquotas por dentro? Por quê? E simplesmente porque o valor do diferencial de alíquotas ele já faz parte do preço do produto quando a empresa formou, né? Fez o cálculo, fez a formação do seu preço de venda, ela já levou em consideração quanto ela teria a pagar de diferencial de alíquotas e embutiu esse valor do imposto no preço do seu produto. Ou seja, o valor do diferencial ele sempre estará embutido no preço do produto. Se não estiver embutido no preço do produto, a empresa está diminuindo o seu lucro, está de alguma forma prejudicando sua margem de lucro. Porque o correto é que o valor do diferencial de alíquotas ele faça parte do preço do produto, assim como faz parte o ICMS próprio, né? Porque o ICMS ele é um imposto por dentro. Pelo fato de o ICMS ser um imposto por dentro, o ICMS próprio compõe o preço do produto, assim como o diferencial de alíquotas compõe também o preço do produto. Então, se qualquer pessoa lhe disser, seja auditor da Fazenda, seja consultor tributário, não importa. O diferencial do convênio 93 de 2015 da emenda 87 ele é feito por dentro. Não, ele não é feito por dentro. Se você for nessa onda, você vai estar prejudicando o seu cliente. Não aceite o que lhe falam sem antes ir atrás da informação na legislação. Porque o fiscal falou que é assim. Não importa. Porque o consultor da empresa X falou que é assim. Não importa. O que diz a norma? Pede para ele a base legal. Qual é a base legal dessa informação? A base legal dessa informação é o convênio 93. Abre lá o convênio 93 e vê se ele tem razão. Essa regra ela foi instituída pelo convênio 152 de 2015, que alterou o convênio 93 de 2015. E desde o início da regra, que foi janeiro de 2016, né, é dessa forma que se calculou o DIFA. Claro, nós tivemos vários casos onde o estado de origem insistentemente queria, o estado de origem não, perdão, o estado de destino insistentemente queria fazer o cálculo por dentro. Isso aconteceu no Paraná, aconteceu no próprio estado da Bahia, que eu usei de exemplo anteriormente, aconteceu em vários estados, de querer calcular por dentro algo que já está por dentro. Se tentar fazer o cálculo por dentro, sendo que o fornecedor já embutiu o DIFA no preço do produto, vai dessa forma majorar o valor do imposto. Vai aumentar o valor do imposto, porque o valor vai estar embutido duas vezes na sua própria base. Então é absurdo querer fazer o cálculo por dentro. E se vocês entenderem o que eu vou explicar a partir de agora, que o valor do diferencial de alíquotas ele compõe o preço do produto, vai ficar claro para vocês, vai ficar nítido para vocês que é absurdo querer fazer o cálculo do diferencial de alíquotas por dentro, pelo fato de que ele já faz parte do preço do produto. Tá? Entendendo essa regra, vocês vão ver, poxa, na verdade, então, se o Estado estiver cobrando que eu faça o cálculo por dentro, ele está querendo me roubar, ele está querendo majorar o tributo. Né? Isso não existe, porque justamente o valor do produto ele já é formado levando em consideração o quanto terá de imposto efetivo, incluindo-se aí o diferencial de alíquotas, não apenas o ICMS próprio. Tá? Então essa é a fórmula do cálculo do diferencial de alíquotas. Base de cálculo, que é a mesma que vem na nota, vezes diferença entre a alíquota interna e interestadual. Lembrando, a base de cálculo do fornecedor que vem na nota é que será o valor sobre o qual você vai aplicar a diferença entre as alíquotas. Por exemplo, a alíquota interna é 18, a interestadual é 7, eu pego a base de cálculo do ICMS vezes 11%. Muitos costumam perguntar, eu tenho que incluir alguma coisa nessa base de cálculo? Eu tenho que incluir o valor do frete? Eu tenho que incluir o valor do IPI? Eu tenho que incluir o valor de seguro? Todos esses valores, eles já originalmente estarão embutidos na base de cálculo do ICMS. Isso porque a Lei Candir, ela estabelece que na operação destinada a consumidor final, o IPI deverá compor a base do ICMS.
assim como qualquer outro valor a título de frete, seguro ou outras despesas acessórias que constarem na nota e que estiverem sendo cobradas do destinatário. Então, a base de cálculo do ICMS próprio do fornecedor, o ICMS devido ao estado de origem, será necessariamente a mesma base de cálculo do diferencial de alíquotas, certo? Vamos então à composição do preço de venda. Como que se faz a inclusão do ICMS no preço do produto? Vou mostrar para vocês aqui a fórmula básica, que isso teoricamente todo mundo já deveria saber. Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, mas isso é algo básico, tá? Isso toda faculdade deveria ensinar. Infelizmente as faculdades, em sua grande maioria, têm uma disciplina muito fraca para a área tributária. Em muitos casos, aqui no meu estado, por exemplo, eu já dei aula em diversas faculdades, já dei aula em pós-graduação, onde o curso de Direito Tributário ele não é valorizado como deveria. E principalmente a matéria ICMS geralmente é abordada de forma muito superficial. E esse quesito que eu vou mostrar para vocês agora de inclusão do ICMS no preço de venda, ele é um conhecimento básico para quem trabalha com ICMS. Porque você, na condição de contador, de profissional especialista na área de ICMS, você tem, no mínimo, a obrigação de saber instruir o seu cliente na formação do preço de venda, qual o reflexo do tributo no preço do produto. Você tem essa obrigação de saber calcular o imposto por dentro, né, para poder instruir o seu cliente. Porque o contador ele já não é há muito tempo, né? O contador ele não é há muito tempo um mero gerador de guias, né? O darfista que era chamado, o guarda-livros que era chamado antigamente, né? O contador ele é um profissional altamente capacitado para auxiliar o empresário na tomada de decisões, tanto estratégicas quanto comerciais, assim como na formação do preço de venda, principalmente na formação do preço de venda, porque eu trabalhei já com diversos empresários que não faziam ideia, ainda não fazem, né? Muitos e muitos empresários hoje ainda não fazem ideia de como formar o seu preço de venda, levando em consideração os tributos que incidirão sobre esse preço de venda. E quando chega lá no final das contas, né? Quando vai lá fazer o cálculo final do que faturou, do que pagou de tributo, observa que ele não teve o lucro que ele pretendia, porque ele não calculou de forma correta o seu preço de venda. Logo, quando reduziu os tributos incidentes, ele auferiu um lucro menor do que ele pretendia lá no início, quando ele formou o seu preço. Então, eu vou mostrar para vocês agora a importância disso, de incluir o ICMS de forma correta no preço de venda. Tá? Apesar de ser algo que para muitos é básico, é algo extremamente importante e muitos ainda, infelizmente, desconhecem a informação. A fórmula para se incluir o ICMS no preço de venda, a fórmula é essa aqui. Vou mudar aqui para o marca-texto para grifar aqui para vocês a fórmula, que é essa aqui. Preço do produto dividido por 1 menos o coeficiente da alíquota do ICMS incidente. Claro, aqui eu estou considerando que seja uma operação onde apenas o ICMS será embutido no preço do produto. Se a empresa quiser incluir PIS, COFINS ou outro tributo incidente, ela faz a inclusão aí das demais percentuais de tributos que incidirão sobre a saída. Tá? Aqui eu estou levando em consideração apenas o ICMS. Tá? E também cabe um alerta, eu até deixei no slide ali grifado com um asterisco, cabe um alerta que essa fórmula ela não serve para quando o fornecedor ele é contribuinte do IPI. Se o fornecedor for contribuinte do IPI, ou seja, se houver incidência do IPI sobre essa operação, tem que mudar a fórmula, observando o que eu coloquei aqui embaixo, onde ao invés de eu pegar 1 menos o coeficiente da alíquota interna do ICMS, o coeficiente da alíquota aplicável do ICMS, melhor dizendo, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui, que é 1 menos o coeficiente do ICMS multiplicado por 1 mais o coeficiente do IPI. Tá? Eu não vou explicar essa segunda fórmula porque ela é mais complexa. Deixei disponível para quem quiser aplicar na prática. Né? É um conhecimento a mais e conhecimento nunca
nunca é demais, né? Mas como eu tô analisando aí no enfoque de e-commerce, geralmente quem vende pela internet são empresas comerciais, claro que nada impede de uma indústria vender pela internet, mas o mais comum de se observar são comércios varejistas ou atacadistas, né? Mas principalmente varejistas vendendo pela internet. Então vamos utilizar como referência essa primeira fórmula aqui. Esta que eu vou usar com vocês nos exemplos a seguir. Tá? A segunda fórmula eu não vou utilizar, mas está aí no material a título de conhecimento. Basta substituir aquilo que está entre chaves ali embaixo pelo que está entre parênteses lá em cima. Substitui um pelo outro que você vai conseguir formar o preço de venda, embutindo o ICMS no preço, já considerando a incidência do IPI. Por que existe essa diferença? Tá? Só para vocês entenderem por que existe essa diferença na fórmula. Porque, como eu comentei brevemente no slide anterior, o IPI ele compõe a base do ICMS sempre que o destinatário for consumidor final da mercadoria. Então eu tenho que considerar que o meu preço de venda tem que ser formado com o ICMS embutido, porém, na base de cálculo desse ICMS, haverá ainda a incidência do IPI, sendo que o IPI ele é o imposto por fora, ele não faz parte do preço do produto. Ele é somado ao total da nota, mas ele não faz parte do preço do produto, ele é considerado um imposto por fora, e não um imposto por dentro como é o ICMS. Então veja que eu vou ter que incluir o IPI, que não faz parte do preço do meu produto, na base do ICMS. Então eu preciso prever qual será o valor do meu ICMS com o IPI embutido, para que eu inclua o valor desse ICMS ao preço do produto. E por isso a fórmula muda. E como a matemática é perfeita, a matemática não erra, né? Você fazendo o cálculo dessa forma que está ali demonstrada, você vai conseguir incluir o ICMS no seu preço de venda, já levando em consideração quanto haverá de IPI na base do ICMS, sem prejudicar a margem de lucro da empresa. Agora vamos ao exemplo. Vamos então ao exemplo onde vamos calcular aí a composição do preço de venda, levando em consideração a incidência do ICMS e do diferencial de alíquotas. Eu mudei um pouco o exemplo em comparação ao que eu mostrei nos primeiros slides. Eu havia mostrado para vocês uma situação de origem São Paulo, destino Bahia, e aqui eu mudei o cenário. Eu coloquei uma situação onde o estado de origem é o estado da Bahia, o estado de origem é o estado da Bahia, e o estado de destino é o estado do Rio de Janeiro. Tá? Nesse meu exemplo, o produto ele custou para a empresa de comércio eletrônico R$500. O produto custou R$500 para a empresa. E essa empresa ela pretende lucrar 100% em cima desse produto. Aqui eu não vou levar em consideração dedução de impostos recuperáveis, porque se eu fosse entrar nesse mérito, eu teria que considerar se ela é do lucro real ou do lucro presumido, se o PIS e COFINS é acumulativo ou não cumulativo. Então eu quero que vocês entendam a questão do ICMS. Tá? Se vocês entenderem a lógica do ICMS, vai ficar simples de aplicar também ao cálculo, né, os percentuais de outros tributos que incidirem sobre essa operação, como o PIS e COFINS, por exemplo. Mas aqui eu não vou entrar no mérito, não vou levar em consideração o PIS e COFINS, vou abordar apenas a questão do ICMS. Então o custo foi R$500, vamos considerar que esse foi o valor pago pelo produto, R$500, e eu quero lucrar 100%. Essa é uma forma, né, de estabelecer a margem de lucro. Existem diversas outras formas de estabelecer margem de lucro. Eu posso estabelecer sobre o preço final de venda, eu posso estabelecer com base no mercado, mas aqui eu estou considerando um cálculo mais simples, até para que vocês consigam compreender o ponto que eu quero abordar com vocês, que é a inclusão do diferencial no preço do produto. Então o custo foi R$500, a empresa pretende lucrar 100%, ou seja, ela quer lucrar R$500 com o produto, então ela vai ter um preço inicial de R$1.000. O preço inicial será de R$1.000. O que seria R$1.000? 500, que é o custo, mais 500, que é o lucro. 500 mais 500, R$1.000. Eu vou considerar que o ICMS próprio, devido ao estado da Bahia, né, o ICMS próprio ele é sempre devido ao estado de origem, falando de operações com mercadorias, né, não vou entrar no mérito de situações atípicas. Operações com mercadorias, o ICMS, em regra, é devido ao estado de origem, com exceção de combustíveis e lubrificantes que tem uma
exceção na própria Constituição. Mas falando de mercadorias em geral, o ICMS próprio é devido ao estado de origem, que nesse caso, por ser um produto importado, a alíquota é de 4%. Produto importado, a alíquota 4%. O estado de destino é o estado do Rio de Janeiro. E como muitos de vocês já sabem, ao menos quem trabalhou já com o estado do Rio de Janeiro já vivenciou isso, no estado do Rio de Janeiro, a alíquota interna é de 18%, porém o estado do Rio de Janeiro cumpre mencionar que de forma inconstitucional, cobra 2% de adicional de Fundo de Combate à Pobreza, o chamado FECP, ou em alguns estados FECOP, o chamado Fundo Estadual de Combate à Pobreza, é cobrado no estado do Rio de Janeiro sobre todas as mercadorias, com exceção da cesta básica de alimentos e alguns artigos escolares. Eles cobram aí 2%, somado aos 18% de ICMS, totaliza uma alíquota efetiva de 20%. Por que eu digo que é inconstitucional? Porque a Constituição Federal ela prevê que os estados eles podem cobrar, sim, o Fundo de Combate à Pobreza. É algo previsto na Constituição, porém a Constituição autoriza que seja cobrado até 2% de adicional de Fundo de Combate à Pobreza para mercadorias consideradas de consumo supérfluo, que seria aí bebidas alcoólicas, cigarro, cosméticos, né, armas e munições, navios, né? Não sobre qualquer mercadoria, como faz o estado do Rio de Janeiro. Então o estado do Rio de Janeiro ele descumpre com a Constituição e cobra sobre tudo, tá? Com exceção de alguns poucos produtos que fogem à regra. Então vamos considerar que o estado de destino Rio de Janeiro tem uma alíquota efetiva de 20%. 18 mais 2, 20%. Como é que vai ficar o cálculo então? Como é que fica o cálculo para eu encontrar o preço do produto já embutindo o ICMS? Porque R$1.000 não é meu preço de venda. R$1.000 não é meu preço de venda. R$1.000 é meu preço inicial, sem embutir o ICMS. O ICMS ele é um imposto por dentro. Obrigatoriamente, ao menos para não ter prejuízo, né? Ou para não reduzir minha margem de lucro, eu tenho que incluir o ICMS no preço do produto. Eu mostrei para vocês como é que se faz isso, né? Pega-se o preço e divide por 1 menos o coeficiente da alíquota interna. Nesse caso, R$1.000, que é o preço inicial, dividido por 1 menos 0,20. 0,20 é o coeficiente da alíquota efetiva interna do estado do Rio de Janeiro, que é 18 mais 2, ou seja, 20%. O coeficiente de 20% é 0,20, que é o mesmo que dividir 20% por 100. Né? R$1.000 então dividido por 1 menos 0,20. Primeiro vamos fazer o que está entre parênteses. Né? Vamos seguir a regra matemática. Primeiro o que está entre parênteses, depois multiplicação e divisão, por fim subtração e soma. 1 menos 0,20 dá 0,80. 1.000 dividido por 0,80 vai dar um preço final do produto de 1.250. 1.000 dividido por 0,80 vai dar 1.250, certo? Então eu tenho um preço final de venda de 1.250. Esse é o preço que eu vou praticar, eu, empresa do estado da Bahia, ao faturar esse produto para um consumidor do estado do Rio de Janeiro, eu vou faturar por 1.250, certo? Como que ficam os impostos incidentes sobre essa venda? Para que eu possa, né, fazer aí a prova real e verificar se de fato a empresa vai lucrar aquilo que ela pretendia lucrar, que são 100% sobre o preço de custo. O cálculo, então, dos impostos seriam os seguintes. O ICMS próprio, devido ao estado de origem. O ICMS próprio, ele é 4% aplicado sobre 1.250, que vai dar um total de R$50. Esse é o ICMS próprio. O diferencial de alíquotas é 1.250 multiplicado por 14%, que é 18 menos 4, dá um total de R$175. O Fundo de Combate à Pobreza, que é 2%, que no Rio de Janeiro incide sobre quase tudo, 1.250 vezes 2% vai dar R$25. No caso do Rio de Janeiro, eles permitem fazer uma única guia com o fundo e com
o DIFA, mas eles mudaram agora a regra, isso é questão recente, do mês de junho de 2020, mudaram a regra que vão começar a utilizar a GNRE nacional. Aí, nesse caso, quando eles começarem a usar a GNRE nacional, tem que fazer duas guias separadas, uma para o DIFA e uma para o Fundo de Combate à Pobreza. Mas eu não vou entrar nesses aspectos técnicos com vocês, porque isso muda de estado para estado, né? Nem todo estado utiliza a GNRE. Tem estado que usa guia própria, como é o caso do Espírito Santo, por exemplo. Então não vou entrar nesse aspecto com vocês. Estou explicando para vocês o que é básico, que é embutir o ICMS no preço do produto, considerando o diferencial de alíquotas. Então observe aí que nós tivemos R$ 50 de ICMS próprio, R$ 175 de diferencial de alíquotas e R$ 25 de fundo de combate à pobreza. Somando os três, nós temos um total de R$ 250. Total, R$ 250. Observe que os R$ 250 que eu vou pagar a título de ICMS, próprio, DIFA e FECP, somando os três, dá exatamente o valor que eu acrescentei ao preço do meu produto, né? Que originalmente era R$ 1.000 e eu passei para R$ 1.250 com a inclusão do ICMS. Então eu vou pagar R$ 250, que foi exatamente o valor que eu acrescentei ao meu preço de venda, né? Fazendo o cálculo correto, fecha exatamente redondo, né? O quanto eu vou pagar de ICMS com o quanto eu acrescentei no meu preço de venda. E o lucro da empresa, como é que vai ficar? O lucro da empresa vai ser os 1.250 que ela praticou no preço de venda, menos R$ 250 que ela pagou de ICMS para a origem e para o destino. Subtrai ali, pega os mil reais que sobrou, subtrai os R$ 500 do custo, vai ter exatamente R$ 500 de lucro, tá? O lucro ele permaneceu inalterado. 1.250 menos 250 de ICMS, R$ 1.000. R$ 1.000 menos R$ 500 de lucro, sobra aquilo que a empresa queria lucrar desde o princípio. Certo? Então percebe-se aí que o cálculo dessa forma ele fecha com aquilo que a empresa pretendia quando ela formou o preço de venda do produto. Mas observe aqui que eu formei o preço de venda considerando uma alíquota interna de 20%, que é a alíquota interna efetiva do Rio de Janeiro. Então o meu cálculo foi realizado considerando uma alíquota efetiva de 20%. Esse mesmo produto, se eu fosse vender para o estado de Goiás, cuja alíquota interna em Goiás é 17%, assim como também é em outros estados, como no Mato Grosso, como em Santa Catarina e como em vários outros, se eu fosse vender para um estado cuja alíquota interna é 17%, eu poderia vender esse mesmo produto a R$ 1.204,82. R$ 1.204,82. Para manter o mesmo lucro de R$ 500. Então eu poderia vender por um preço diferente para um outro estado cuja alíquota é menor do que a alíquota do Rio. E geralmente as empresas não fazem isso. Claro, existe aí um nível de complexidade para se fazer isso, para se instituir preços diferentes de acordo com o estado de destino, mas é algo que pode trazer um diferencial enorme para a empresa do ponto de vista de grau de concorrência, de competitividade, né? Lhe dar um preço mais competitivo naqueles estados, principalmente em concorrência com as empresas do próprio estado, né, que praticam aquela alíquota nas suas operações internas. É complexo de se praticar isso? É complexo. É difícil eu ter o mesmo produto no meu site a 1.250 e a 1.204. Eu não tenho como mostrar dois preços diferentes. Até a própria o Código de Defesa do Consumidor não me permite ter dois preços diferentes para o mesmo consumidor. O que eu posso fazer é criar plataformas, ou a mesma plataforma com divisões dentro dela, de acordo com o estado de destino da operação. Eu acompanhei recentemente num caso de um cliente onde ele, na elaboração da plataforma, ele criou preços distintos de acordo com o estado de destino. Isso porque o consumidor dele tem que fazer um prévio cadastro para poder acessar a plataforma, né, para poder ter acesso aos preços de venda. E com isso ele conseguiu definir preços diferentes de acordo com o estado de destino. Mas nem todo site consegue fazer isso, nem toda plataforma consegue fazer isso. Né? Pensando aí no grande varejo,
É difícil de se fazer isso. Muitos fazem o quê? Calculam pela alíquota média. A alíquota máxima é 20, a mínima é 17. Então eu vou calcular pelo meio termo. Ou calculam pela alíquota máxima e acabam vendendo pelo maior preço possível para o país inteiro, né? Então esse é um ponto a ser analisado com cada empresa, de acordo com as suas particularidades, se existe a viabilidade de se instituir um preço diferente para cada estado ou não, tá? O que vocês podem tirar disso é que existe um reflexo para a empresa. Se ela aplicar uma alíquota efetiva de 20%, enquanto ela vendendo com a alíquota efetiva de 20%, por quanto ela vai vender o produto vendendo a 20% e por quanto ela poderia vender o produto se aplicada a alíquota de 17%. Né? O que tem que ficar evidenciado para vocês é esse impacto que nós temos no preço do produto. Ou o impacto que isso pode trazer na margem de lucro da empresa. Que, por exemplo, se a empresa ela fosse basear o seu preço pela sua alíquota interna. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o prejuízo na margem de lucro que pode acontecer se a empresa fixar o seu preço considerando a alíquota interna do seu estado, por exemplo. Então vamos usar o mesmo exemplo que eu demonstrei ao final do slide anterior, onde a alíquota interna é de 17%, como no caso de Goiás ou Santa Catarina. Vamos usar o caso de Santa Catarina, que é o estado de meu domicílio. Vamos supor que a empresa catarinense ela irá formar seus preços de venda para praticar vendas pela internet, todos os preços formados considerando a alíquota de 17%. Ela vai então formar seu preço considerando a alíquota de 17%. Se fôssemos considerar o mesmo exemplo anterior, cujo preço inicial era R$1.000, ao embutir 17% nesse preço de venda, nós chegamos a um preço final de R$ 1.204,82. Certo? Esse é o preço final, R$ 1.204,82, considerando uma alíquota interna de 17%. Se esse produto ele for vendido para o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou vender pelos mesmos R$ 1.204,82. Então vamos supor que eu decidi praticar um único preço no país inteiro porque eu não tenho como flexibilizar isso na minha plataforma. Ou vamos supor que eu vendo no Mercado Livre. Eu vendo no Mercado Livre, eu não tenho como ficar ditando preço diferente para cada consumidor. E de fato, em várias e várias hipóteses, isso não tem como ser feito. Então eu vou vender para todo mundo por R$ 1.204,82. Porque eu decidi que o meu ICMS embutido no preço será sempre de 17%, que é a alíquota do meu estado. Nesse caso, ao invés de eu ter um lucro de 100% como eu pretendia sobre o preço de custo, o meu lucro ele vai cair para 92,77%. Por quê? Eu vou vender por R$ 1.204,82, eu vou pagar R$ 240,96 de ICMS, vou tirar o meu custo, que foi R$ 500, vai sobrar um lucro de R$ 463,86. Então eu tenho uma redução no meu lucro pretendido, que era de 500, cai para 463. Se você vai praticar o preço dessa forma, tem que ficar ciente disso. O empresário tem que ficar ciente disso. E compete ao contador, ao especialista da área tributária que dá suporte a esse empresário, dizer a ele o seguinte, se você fizer o preço dessa forma, fique ciente que quando você vender para estados cuja alíquota é superior a que você embutiu no preço, seja o Rio que é 20%, os estados em geral que são 18%, grande maioria hoje é 18%, né? Ou aquele que é 17,5%, que é o estado de Rondônia, você vai ter uma certa redução da sua margem de lucro. Pode ser pequena, 8% de redução da margem de lucro, dependendo do ponto de vista, analisando uma margem de 100%, né, uma redução de 8% não é tão significativa, ou melhor dizendo, uma redução de 7,23%. Agora, se a margem da empresa já é pequena, se a empresa trabalha numa margem de lucro de 10%, 20%, 25%, reduzir 7% pode inviabilizar o negócio, pode tornar o lucro em prejuízo, né? Então tem que se analisar isso e auxiliar o empresário nisso para que ele não sofra um prejuízo ou principalmente, né, para que ele forme seu preço de forma consciente, para que ele saiba exatamente o quanto ele vai lucrar ao vender para cada estado.
né? Ah, se eu vender para o estado da região sul, onde a alíquota em regra é 18%, com exceção de Santa Catarina, eu vou lucrar tanto. Quando eu vender para um estado onde a alíquota é 20%, eu vou lucrar tanto. Então tem que ter essa consciência, né? Para não ter surpresa quando for fazer lá o levantamento do balanço e ver quanto que foi o lucro final, o lucro líquido da empresa, tirando aí os impostos, tá? Então tem que ter esse conhecimento técnico para se poder praticar isso e poder auxiliar nessa formação de preço de venda. Não existe uma fórmula mágica. Ah, qual é o melhor jeito? Qual é a forma mais prática? Vai depender de N fatores. Ah, o meu mercado permite que eu pratique um preço um pouco acima, eu consigo embutir 20% sobre todos os produtos e assim eu vou ter sempre, independentemente do estado que eu vender, eu vou ter sempre no mínimo 100% de lucro. Então isso vai depender de mercado para mercado, de mercadoria para mercadoria, né? Então tem que analisar o contexto. E para isso, claro, requer um planejamento tributário. Empresas de e-commerce precisam de um planejamento tributário que auxilie também na formação do preço de venda, né? Principalmente na formação do preço de venda, que é um dos pontos principais, né? Por quanto vai vender, vai determinar quanto será o lucro, vai determinar se ela vai conseguir competir com outras empresas do mesmo segmento. Então isso é um quesito de extrema importância em que a empresa tem que estar a par, tem que estar atenta a isso para conseguir ter sucesso no seu segmento, no seu ramo, certo? Creio que ficou clara a mensagem para vocês, né, de formação de preço de venda, o impacto que isso traz para a empresa. Tendo esse conhecimento, quem trabalha com e-commerce vai conseguir levar isso para a prática, levar isso para o seu dia a dia e conseguir auxiliar melhor os seus clientes, auxiliar os empresários que contratam o seu serviço. Finalizando o conteúdo, eu quero deixar aqui uma mensagem de agradecimento, principalmente aí ao Igor, que foi quem promoveu o evento, tá? Deixar a minha mensagem final para que você busque sempre mais e mais conhecimento, como você está fazendo agora, assistindo a essa palestra e como você fez assistindo as demais palestras dos demais profissionais que foram convidados para esse grande evento do ICMS Day, para que você busque conhecimento e alcance a sua autonomia profissional, tá? Conhecimento vai permitir que você consiga trabalhar de forma autônoma, sem depender de uma consultoria, sem depender de terceiros, né? Você consegue buscar a informação sozinho. Então ter conhecimento é a melhor coisa que você pode na área tributária, na área contábil, em qualquer outra área, né? Conhecimento nunca é demais em qualquer área. Aproveita esses 2 dias, dia 11 e 12 de junho, consuma maior tempo de conteúdo que você puder. São 2 dias disponíveis de graça para você poder assistir aí a diversos conteúdos diferentes sobre o ICMS, né? Diversos temas interessantíssimos sobre o ICMS, então aproveite ao máximo, não perca essa oportunidade. E se você está terminando de assistir a minha palestra agora, já assiste a próxima e assiste o máximo que você puder, absorvendo o maior número de conhecimento possível. Agradeço enormemente pela atenção, espero ter contribuído de alguma forma e até a próxima. Muito obrigado.